Amantes e estudantes da eletrônica, dando sequência ao nosso projeto das reparações e manutenções, eu preparei a segunda dica, muito importante para utilizar em bancadas para testes de equipamentos. Essa dica de reparação 2 é a lâmpada em série. Tá? Ela, apesar de ser um circuito muito simples de ser montado, como vamos ver agora, praticamente podemos até ter essas peças em casa para poder fazer a ligação dela. Vocês verão que evita, em casos de curtos, os aparelhos que têm esse tipo de defeito de entrar em curto, evita que ele queime o fusível. Então, se tiver algum aparelho que ele entre em curto e queime o fusível, a lâmpada em série evita a queima do fusível. Então, a gente troca o fusível, vamos colocar o aparelho lá. Se o aparelho tiver em curto, a lâmpada vai proteger. E é isso que a gente vai ver no final. Vamos, então, aqui à nossa aula de hoje, Dicas de Reparação 2, Lâmpada de série. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Analisar o esquema elétrico da lâmpada em série, conhecer as peças do circuito, realizar a montagem da lâmpada de teste e fazer os testes de funcionamento. Aplicação na bancada de concertos, como aplicar isso na bancada. Primeiramente, vamos estudar o esquema elétrico. Tá? O esquema elétrico ele é sempre utilizado para mostrar o que tem dentro do circuito, como as peças estão ligadas. O esquema normalmente é universal, os símbolos são aceitos em todos os países, então o que torna muito fácil o técnico analisar quais as ligações, que componentes que eles têm e como eles estão ligados. Observe aí na tela, no ecrã, o rabicho ou ficha macho. Aqui, lembro sempre que eu também gravo para os alunos de Portugal, então eu procuro usar também alguns termos usados lá. Ficha macho seria o nosso plug, o plug macho, que vai ligar na tomada elétrica ou na rede, para fazer a ligação da lâmpada em série. Chave ou interruptor é uma chave comum de liga e desliga. Tomada ou ficha fêmea é a tomada onde ligaremos o nosso aparelho que nós queremos testar. Então, testaremos o aparelho com essa tomada. Então, a tomada normal, tá, para ligar o aparelho. E a lâmpada, que vai ser colocada em série. Observe que a ligação aqui ela é toda em série. Ou seja, o rabicho ligado na chave, a chave ligada na tomada, a tomada ligada na lâmpada, a lâmpada no outro lado do rabicho. É um circuito em série. Esse é chamado circuito em série. Por isso que coloca lâmpada em série. Bom, que peças que nós precisaremos aí adquirir? Muitas vezes, já até teremos essas peças. Uma chave ou interruptor é um dispositivo de manobra que nós precisamos ligar e desligar. Tá? É bom sempre ter uma chave. Poderia-se até ligar direto, mas eu gosto de colocar a chave para não deixar a tomada energizada. Tomada ou ficha fêmea, que ligaremos o aparelho nela. Soquete de uma lâmpada. Aqui no Brasil, geralmente é o E27. Tá? Mas Portugal também tem esse soquete normal de uma lâmpada normal, não há problema nenhum. É o mesmo soquete lá também. Lâmpada incandescente de 60 a 100 watts. A gente utiliza a lâmpada incandescente. Tá? Rabicho ou ficha macho. Essa é para a gente ligar numa tomada ou numa régua da bancada. Fio a partir de 1,5 milímetro. 1,5 milímetro ou mais. Pode ser o de 2,5. Um pouco exagerado, mas 1,5 já seria suficiente. E são pequenos pedaços, não é muita coisa. Identificação das peças. Observem aí, ó. Há um interruptor. Tá? O interruptor aqui tem os dois contatos, esses dois parafusos. Afrouxaremos eles e faremos, então, a
conexão do fio aqui dentro. Aqui é uma vista por baixo, a vista por cima. Aqui é a vista por cima. Pode ser qualquer interruptor. Esse interruptor, ele é de embutir, ele não é de embutir. Ele é um interruptor de sobrepor. Porque eu vou colocar em cima da bancada, não tem nenhum furo. Se eu fizesse um furo na bancada, eu poderia colocar o de embutir. Aí fica a critério de cada um. Se vocês tiverem um de embutir, quiser colocar, não quiser comprar, pode fazer também, não há problema. Pode ser qualquer tipo de interruptor, desde que tenha 2 terminais para que possamos ligar os fios. Tomada ou ficha fêmea. Aqui é a tomada aonde colocaremos o aparelho. Claro que essa tomada é um padrão brasileiro. Tá? Em Portugal, a tomada é diferente. Ela possui um outro padrão, porém a função é a mesma. Ela também vai ter aqui os 2 terminais, que são a fase e o neutro, e terá aqui o terra, que é o do meio. Esse ponto do meio é a ligação do terra, e aqui fase e neutro a gente liga nesses 2 extremos. Soquete ou suporte da lâmpada. Eu estou usando aqui um suporte de porcelana. Eu gosto muito, ele é muito resistente, ele aguenta temperaturas mais altas, porque iremos usar uma lâmpada incandescente. Porém, pode ser de plástico, pode ser qualquer soquete, pode ser qualquer plafonier que vocês tenham, não há problema nenhum. Tá? Observe sempre que aqui a vista de cima, a vista de baixo tem sempre 2 parafusos, 2 terminais para a ligação dos fios. Lâmpada. A lâmpada ela é incandescente. Incandescente é aquela que possui filamento. É interessante que seja desse modo, que a resistência do filamento é que vai permitir que circule a corrente. É um pedaço de fio, o filamento é um pedaço de fio, então é um condutor. Observe que a potência eu estou usando 100 watts ou 100 watts, mas o ideal é de 60 a 100. Se tiver um de 60, pode usar também. A tensão de alimentação varia de acordo com o local. Se residires no município que é 127 volts, utiliza 127 volts. No Brasil, existem estados ou cidades que utilizam 220, como em Portugal. Então, aí, a lâmpada deverá ser 220, para que não ocorra queima. Se em Portugal ou no município que utilize 220 volts, colocares uma lâmpada de 127, irá queimar. Rabicho ou ficha macho. Esse rabicho pode ser até um rabicho de sucata, que tenhas aí algum aparelho com defeito, pode cortar ele e utilizar. Eu estou utilizando aqui um padrão americano, mas independe, porque eu tenho aqui as minhas réguas, com o padrão americano, que é esse padrão aqui. Então, eu estou utilizando esse rabicho. Eu tenho algumas réguas na bancada que possuem isso, mas podes usar qualquer tipo de rabicho que se adapte mais. Se estiveres no Brasil, pode utilizar um rabicho do padrão brasileiro. Se estiver em Portugal, obviamente, usar um rabicho com o padrão de tomada que é adotado em Portugal. Pequenos pedaços de fio, não serão muitos, vai depender muito do espaço que vai deixar aí para cada componente. Se colocar um bem próximo do outro, são pequenos pedaços. Quais as ferramentas que nós vamos utilizar para essa montagem? A chave Phillips, que é essa chavezinha comum, né, bem utilizada. Todos os parafusos aqui são Phillips. Um alicate de bico ou de ponta, fio, e alicate de corte, que é para a gente poder descascar o fio e fazer o corte do fio, né? Bom, qual é o primeiro passo da montagem? Vamos observar o esquema. Eu coloquei aqui o esquema para que o aluno formando, o estudante, possa fazer uma correspondência do esquema para o aspecto físico. Isso em eletrônica será importante,
Porque na hora que fizeres alguma manutenção, a gente vai utilizar o esquema. E o esquema, temos que localizar aquelas peças do esquema no aparelho. Tá? Então, nós vamos utilizar isso aí. Bom, então vamos observar o esquema aqui. Ó. Primeira conexão, ó, do rabicho para a chave. Então, nós vamos ligar um fio de um lado do rabicho para o outro lado da chave. Um lado qualquer da chave que achares melhor. Então, veja aqui, eu peguei um lado do rabicho e liguei em um lado da chave. Então, já fiz a minha primeira ligação. Qual seria, então, a próxima ligação? A próxima ligação será da chave para a tomada. Então, é um circuito em série. Rabicho, chave, chave, tomada. Ó, peguei um pedaço de fio, descasquei as pontas, aparafusei no outro terminal do interruptor da chave e trouxe para um lado da tomada. Aparafusei, descasquei a ponta, aparafusei aqui. Exatamente conforme descrito aqui. Ó. Um lado da chave, num lado da tomada. Bom, passo 3. O passo 3, irei ligar a tomada à lâmpada. Aqui, ó. A tomada ligada à lâmpada. Então, eu pego esse lado da tomada, descasquei o fio, dobrei aqui, fiz uma curva, parafusei e liguei em um terminal da lâmpada, no soquete da lâmpada aqui. Esse foi o passo 3. Ligação da tomada com a lâmpada. O passo 4, teremos que ligar o outro lado vazio da lâmpada no lado vazio do rabicho. Lembra que um lado do rabicho já está na chave. Então, eu vou pegar esse lado que está sozinho do rabicho e vou ter que ligar ele aqui deste lado da lâmpada. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse fio e vou ligar aqui nesse parafuso que está, esse terminal com parafuso que está vazio. Pronto. Ó. Aqui eu fechei a ligação do circuito. Tá? O lado da lâmpada no lado do rabicho que está vazio. Ó. Bom, finalizando, então, verifica se as ligações estão corretas, ou seja, rabicho, chave, chave, tomada, tomada, lâmpada, lâmpada, rabicho. Rabicho, chave, chave, tomada, tomada, lâmpada, lâmpada, rabicho. Então, podemos verificar que esse circuito elétrico está aqui representado fisicamente nessa ligação. Pronto, a montagem, então, está feita. Está aqui, ó. Toda a montagem feita. Um lado do rabicho na chave, a chave na tomada, o outro lado da tomada na lâmpada. Então, feita a montagem. Um lado do rabicho na chave, chave na tomada, o outro lado da tomada na lâmpada, lâmpada no rabicho. Há um detalhe que é o aterramento. Em Portugal, utiliza-se o aterramento, utiliza-se muito disjuntor DR, então pode sim ligar o aterramento. Claro que aí tem que ter um rabicho, uma ficha macho, com mais um fio que é o aterramento. Esse aterramento é ligado aqui nesse pino aqui, do terra. Então, não deixe de ligar aqueles que vão utilizar aí em outros países. Com isso, temos então o final da nossa montagem. A nossa lâmpada em série está montada. Agora, vamos ao próximo passo. Vamos testar para verificar se as ligações estão corretas. Iremos ligar o rabicho lá na tomada. Iremos energizar o rabicho. Coloca lá o rabicho em uma tomada energizada. Pegamos o voltímetro, tá, em corrente alternada, cuidado, numa posição maior que a tensão de alimentação, então maior que 127 ou maior que 220, de acordo com o local que estarás fazendo o teste. Então, ligas aqui o voltímetro em tensão alternada, de preferência numa posição maior que 250. Então, escolhe aqui uma posição maior que 250 para não correr risco. Colocas as pontas de prova e verifica.
Aqui apresentou uma tensão residual, 4 volts. Isso aí pode acontecer como uma tensão no neutro, por exemplo. Aqui está desligada a chave não está ligada, e aparece só uma tensãozinha residual, consideramos 0, desligado. Então, nesse caso, está desligado o nosso circuito. Quando a gente liga, liguei a chave, apresentou 115,5 volts. A minha rede aqui está em 127 volts. Então, 115 volts. Então, está aqui a alimentação, alimentando o meu circuito, 115 volts. Então, nesse caso, está energizado. Ok. Então, aqui eu posso ligar o meu aparelho. Observe que a lâmpada aqui não acende, porque a minha impedância do multímetro, no caso aqui o voltímetro de corrente alternada, é muito alta. Então, a corrente que passa aqui é muito pequena. Não é suficiente para encandecer o filamento. Mas a corrente está passando pela lâmpada. Ela não acende, mas está passando uma corrente muito pequena que é para apenas alimentar aqui essa tensão, para mostrar essa tensão. Então, a gente sabe que a corrente que circula aqui é muito minúscula. A impedância do voltímetro ela tem que ser muito alta. Quanto mais alta, melhor. Ele não deve influir na medição. Não deve causar uma interferência, porque se houver uma queda de tensão aqui na lâmpada, a tensão da tomada seria menor. Funcionando, está alimentado. Bom, agora vamos simular um aparelho. Imagina que eu tenho um aparelho que eu estou simulando como um pedaço de fio. Estou colocando um curto aqui nessa tomada. Agora, muita atenção, não faça isso numa tomada comum, senão vai desarmar disjuntor, vai fechar um curto, tá? Essa ligação aqui é uma ligação na lâmpada em série, na tomada da lâmpada de série. Então, eu vou fazer a ligação e vou colocar. No momento que eu coloco, que eu encaixo o fio, a lâmpada acende. Esse é o funcionamento da lâmpada em série. Ou seja, se houver um curto, a lâmpada acenderá e não vai queimar. Aqui, no caso, o fio. Se não tivesse essa lâmpada e não desligasse os circuitos de proteção, o fio pegaria fogo, ia derreter até ele queimar. Tá? Então, nesse caso aqui, nada aconteceu. A lâmpada acende com brilho máximo, indicando que o aparelho está em curto. E, nesse momento, vamos, então, entrar dentro do aparelho, analisar o esquema dele, analisar o defeito, para verificar qual é o problema. Eu vou depois fazer um exemplo, mais adiante com outro vídeo, mostrando como que poderíamos usar ela para fazer esse tipo de teste. Então, observem aqui que esse fio fecha, então, um curto na tomada, a lâmpada acende. Colocaremos aqui um aparelho e fará a mesma coisa. Um detalhe importante, não vai queimar o fusível do aparelho, porque normalmente quando o aparelho entra em curto, a gente queima o fusível, a gente tem que trocar. Se colocar numa tomada comum, queima de novo, e aí tem que trocar o fusível de novo. Então, nesse caso, não precisa. A gente vai trocar o fusível, ele não vai queimar mais, aí vamos pesquisar o defeito até encontrar. Quando a gente encontra o circuito defeituoso e desliga esse circuito, o curto cessa. E aí já sabemos que o defeito está naquela etapa. Então, é bem interessante, depois a gente vai utilizar na prática. A aula de hoje é apenas para que a gente possa montar a lâmpada em série. Eu fixei aqui na bancada, fixei a chave ao lado da tomada, aqui o soquete da lâmpada, né, para ficar fixo na tomada, para quando eu precisar, ficar fixo na bancada, né, para quando a gente precisar e fazer o teste. Então, está aqui, coloquei a lâmpada, aqui está o rabicho, aqui eu vou fazer, então, a ligação do rabicho, né, lá na tomada. Vou fazer um teste antes de fechar tudo, coloco o curto aqui, está desligado, a lâmpada está apagada. Está apagada. Liguei a chave, a lâmpada acendeu. Então, desligado, apagado.
ligado, aceso. Então, está ótimo, está funcionando. Posso agora fazer uma identificação, ó, desligado, ligado. Quando a chave está pressionada aqui, está desligada. Chave aqui ligado. Isso é bom para a gente não tomar um susto de ligar o aparelho em curto aqui, a lâmpada vai acender de vez, né? E aqui é o teste, onde a gente colocará aí o aparelho. Então, observa a posição da chave, ó. Desligado, ela está para cá, ligado, ela está para cá. Apertei do lado de cá. Vamos agora fazer a montagem da lâmpada em série de bancada. Primeiro, temos aqui o rabicho. Quer dizer, o rabicho nos permite fazer a ligação com a rede elétrica, trazer alimentação de 127 volts ou 220. Eu vou seguir exatamente o esquema. Aí depois a gente vai analisar cada parte daquela aula lá, que eu fiz a teoria. Analisando o esquema, esse rabicho irá ligado no interruptor. Aqui tem um interruptor, que é para a gente poder fazer a ligação. São dois terminais. Ó. Aqui são ligados então os dois fios. O interruptor ou chave, ele é um dispositivo de manobra que liga e desliga a nossa lâmpada. Tá? Isso é importante, porque a gente não deixa ela ligada. Quando a gente ligar o aparelho nela, isso aqui vai estar desligado. Aí a gente liga para fazer a alimentação. Essa chave, ela vai jogar a alimentação nessa tomada. Ó. Claro que aqui, ele tem aqui o pino terra, a gente não vai utilizar o terra nesse caso desse experimento. Só vamos utilizar aqui a fase e o neutro. Tá? No Brasil, não há muito problema de fazer isso. Tá? Mas talvez em outros países que utilizem o terra, tem que trazer o terra também. Então, nesse caso, esse rabicho só tem dois. Tá? Se for uma residência mais moderna, que tenha o disjuntor DR, ele poderá desarmar. Aí, no caso, vem com os três também, com terra também. Aí vem e coloca o terra aqui também, tá? Para evitar que tenha algum problema. Aqui temos o soquete da lâmpada, onde a lâmpada irá ser ligada. Aqui são os dois parafusos que a gente vai fazer a ligação da lâmpada. E depois, no final de toda a montagem, a gente vai colocar a lâmpada aqui e vai fazer, né, a ligação. Observe que, um detalhe importante, a lâmpada ela tem que ser de incandescente. Tá? Ela não usa lâmpada de LED. Por quê? Essa resistência que temos aqui nessa lâmpada é que vai limitar a corrente que vai circular aqui. Tá? Quando o aparelho estiver em curto, o que acontece aqui? Quando o aparelho estiver em curto, ele vai deixar toda a tensão em cima da lâmpada. E aí não vai queimar o aparelho, porque a tensão estará toda em cima dela e vai acender normalmente. Eu aqui estou com 127 volts, porque a minha rede aqui é 127. Se estiver em Portugal ou em alguma cidade que seja 220, essa lâmpada teria que ser 220. Tá, eu estou usando uma de 100, poderia utilizar aí de 60 watts também, não tem problema nenhum. E para finalizar, eu tenho que ter pedaços de fio para fazer a ligação. Tá? Os pedaços de fio aqui vão fazer a ligação. Para isso, eu utilizo um alicate de corte, tá? Um alicatezinho de corte para poder cortar o fio e descascar as pontas. Eu tenho um alicate de bico para me auxiliar, que pode ser que precise segurar o fio, colocar dentro do interruptor ou da tomada. E uma chave Phillips, porque todos esses parafusos aqui que a gente vai utilizar, todos eles são Phillips. Ó. Todos os parafusos são modelo Phillips, ó, todos eles. Então, geralmente a gente utiliza ele. Ó, todos eles são Phillips. Pronto, então eu já tenho todo o meu material. Vamos então passar para a fase de montagem. Agora temos todos os materiais. Ó, a chave, a tomada, o soquete da lâmpada, a lâmpada. Tá? Ó, o rabicho para fazer a ligação,
e temos aqui fios e as ferramentas. Tá? Com isso, então, a gente consegue fazer a nossa montagem. Vamos agora ao passo a passo da montagem. Bom, primeiro passo, vamos preparar o rabicho, né? Ou seja, a ficha macho. Eu vou abrir aqui para poder descascar a ponta do fio. Ó. Aqui eu vou precisar fazer a retirada do isolante para que, ó, vamos retirar aqui Então nós temos aqui para poder fazer a ligação elétrica. Iremos seguir aquele esquema, tá? Vamos observar o esquema. Então o rabicho já está preparado. Bom, o segundo passo é fazermos a ligação da chave. Então, conforme o esquema, um lado do rabicho ele vem direto aqui na chave. Então observe que aqui, ó, tem alguns chanfros que permite que a gente corte, ó, aqui, ó. Isso aqui é justamente para que a gente faça o corte para que o fio possa passar. Então a gente corta aqui num lado, ó, retira aqui um pouco desse isolante, ó, então aqui nós temos aqui, ó, retiramos aqui um pedaço desse chanfro. Para quê? Para que o fio possa passar por aqui. No momento que eu fixar aqui na minha bancada, o fio ele vem por aqui. E ele vai sair pelo outro lado. Então eu venho aqui no outro lado e tiro também, ó. Bom, os dois lados. Bom, uma vez feito isso aqui, nós então iremos fazer a ligação. Lembra que um lado do rabicho ele vem direto na chave. Então o que nós teremos que fazer? Fazer a ligação aqui. Pegamos a chave de fenda e vamos então afrouxar aqui o parafuso. Ó, observe que irá fazer terá aqui um espaço aqui onde vai ser pressionado quando eu apertar o parafuso. Então eu venho com o alicate de bico. Aqui costumamos enrolar essa ponta aqui porque esse fio aqui é cabinho, ele é formado por vários cabinhos. Fazemos um Lzinho aqui e colocamos aqui dentro. Vamos abrir mais aqui para que o fio ele possa entrar com facilidade. Ó, o fio entra aqui e vamos então apertar o fio aqui. Esse fio, ó, ele ficou um pouquinho comprido, ó. A gente tem que medir o tamanho para que ele não fique muito grande, porque evita de ter algum curto-circuito. Então eu vou cortar aqui um pedaço dele. Ó. Eu estou aqui representando, gente, situações reais em que o aluno formando, o estudante, ele vai encontrar na hora que for fazer a montagem. Aí aqui eu fecho, eu aperto, ó, o fio está fixado aqui, ó. Tá? Então, seguindo o esquema, vem um lado do rabicho, um lado da rede, vem direto à chave. Agora da chave, iremos para a tomada. Um lado da chave direto para a tomada. Tá? Então vamos então à segunda parte. Bom, para passarmos para outra fase, precisamos então do auxílio de um pequeno pedaço de fio. Por quê? O rabicho já foi ligado aqui na chave. Temos agora que ligar a chave a um lado da tomada, né? Então precisamos aqui de um pedaço de fio para fazer essa ligação, porque ela ficará aqui na bancada a uma distância uma da outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma medição aqui, mais ou menos do tamanho em que esse fio irá ligar aqui, ó. Então eu corto aqui e procedo então a descascar o isolante, ó. Aí não vou colocar muito grande porque fica, ó, tirei aqui um pedaço para não ficar muito. Eu estou usando aqui um fio de 2,5 porque eu tinha aqui, tá? É uma corrente um pouco exagerada, não há muita necessidade, tá? Porque o fio de 2,5 ele aguenta até 24 amperes. Um fio
de 1,5 aguenta 17 amperes, o que seria suficiente para o nosso teste. Tá? Bom, então eu vou afrouxar o parafuso aqui para poder a gente encaixar o fio. Vou colocar aqui e vou afrouxar esse daqui, ó, que é o da tomada. Observem, ó, que quando eu abro aqui eu deixo um espaço aqui. Tá? Venho com alicate de ponta, dobro minhas pontas aqui para facilitar. Um detalhe aqui é que teremos que fazer também o mesmo corte aqui para que o fio possa passar. Então, eu vou fazer o corte aqui. Do mesmo lado eu faço do outro lado o corte, que é para sair para a lâmpada depois, né? Vai ter que sair para a lâmpada. Então eu venho aqui, coloco aperto, depois passo por aqui, vou passar por aqui, e ele então será encaixado aqui. Pronto. Então fizemos aqui. O que nós fizemos agora? Fizemos a ligação do rabicho e fizemos a ligação do interruptor na tomada. Rabicho no interruptor, interruptor na tomada. Agora teremos que fazer a ligação de um lado da tomada com um lado da lâmpada, uma ligação em série. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar um pedaço de fio para podermos fazer a ligação. Ela na bancada ficará dessa forma. Então eu pego aqui um pedaço de fio que seja suficiente para deixar aqui a minha ligação com a lâmpada. Então mais ou menos desse tamanho. Eu corto com alicate de corte. Aqui. Faço o corte da retirada do isolante. Um tamanho que é um pouco menor do que 1 centímetro, para poder não passar ali dentro. Se ele ficar muito grande, devemos então cortar um pedaço. Ele tem que ficar uns 8 milímetros mais ou menos, para entrar um pouquinho menos, ó. Que aí ele vai poder ficar direitinho lá dentro. Ele não pode ficar para fora, porque pode dar evitar de dar algum curto. Ó. Pronto, ó. Agora aqui eu dobro aqui para poder ficar mais fácil para eu encaixar ali. Ó. Vou afrouxar aqui, não esqueçam que o centro é o terra. Então quem estiver aí tiver a ligação do terra, pode fazer a ligação do terra, não há problema nenhum. E vamos aqui então parafusar. E aqui faremos então, parafusaremos aqui, tem que ser uma Phillips um pouco menor. Vamos a parafusar aqui do lado da lâmpada. Ó. No momento que eu tiro aqui, ó, ele abre aqui, aí a gente coloca aqui dentro, ó. Fio aqui dentro. Só que esse fio, ele ainda está muito comprido. Eu vou então reduzir um pouquinho mais. Vou fazer um corte para reduzir um pouquinho mais. Observem que fica aqui uns farelinhos, tá? Isso aqui tem que ser limpo. Colocar na lixeira, limpar, porque isso aqui pode ser muito perigoso para dar curto depois. Se cair em algum circuito eletrônico, é um desastre. Ó, eu vou colocar ele aqui dentro e vou então vou apertar. Ó. Aí o parafuso pressiona o fio aqui dentro. Pronto. Ó, tá feita a ligação. Agora vamos fazer então, fechar o circuito, ou seja, vamos fazer a ligação do rabicho à lâmpada. Vamos então abrir o parafuso. Ó, e vamos colocar aqui
o lado do rabicho. Ó, apertamos novamente e teremos então o circuito fechado. Agora o circuito está fechado, ou seja, estamos aqui com todo o circuito montado. Agora é uma questão de arrumação, tá? Esse aqui é o circuito todo pronto, então. Tá? Podemos colocar a lâmpada e realizar o teste. Bom, aqui a lâmpada pronta com os circuitos. Claro que depois eu vou fazer a arrumação. Temos aqui o circuito todo pronto. Logicamente depois, quando for fixar, eu vou fazer toda a arrumação dele já. Vamos revisar. Ó. O rabicho vem direto ao interruptor. O interruptor vem na tomada. A tomada na lâmpada. A lâmpada no rabicho novamente, fechando o circuito. Agora vamos realizar o teste antes de fixar na bancada para ver se está tudo ok. Eu vou fazer a alimentação da rede. Pronto. Coloquei aqui, alimentei a rede. Observe que nada aconteceu. Já vai estar energizado o circuito. Bom, iremos fazer a medição da tensão. A tensão eu coloquei 200, porque a nossa tensão aqui é 127, e alternada, porque a tensão da rede é alternada. Então ela possui uma tensão alternada. Eu vou fazer uma ligação aqui na chave. Ó. E aí nós temos aí, então nessa posição a tomada me fornece 114 volts. Agora muito cuidado aqui, logicamente, porque essa tensão está vindo a partir da lâmpada. Tá? A lâmpada está passando por ela aqui essa força, indo aqui para esse lado da tomada. O outro lado pela chave vem direto. Quando eu desligo a chave eu não tenho alimentação. Tá? Então não tem nada, liguei a chave, tem alimentação. Então observa o seguinte, está alimentado, aqui a tomada está com 114 volts, ou 220 se for uma alimentação de 220 volts. Então vamos imaginar agora, vou retirar o aparelho de medição e vou fazer o absurdo, que é um curto. Eu peguei um pedaço de fio e vou fechar o curto aqui nessa tomada, que seria aquela situação mais desagradável. Desligaria disjuntor, queimaria, pode queimar uma fiação se estiver mal dimensionado. Então o que acontece quando eu pego um aparelho e venho e coloco aqui, ele está em curto? Ele desligaria o fusível, queimaria. Olha o que vai acontecer. Ó, a lâmpada acende. Isso é a bancada de teste da lâmpada em série. Eu posso colocar um curto, não vai acontecer nada. Não desarmou, não queimou. O que vai acontecer? Toda a tensão vai ser colocada em cima da lâmpada. E então a lâmpada irá acender. Tá? Se eu retirar o curto, ela apaga. Eu não queimei nada, eu não queimei o fio, eu não queimei a fiação, eu não desliguei nada. Apenas toda a tensão ela é desviada para a lâmpada. E isso, ó, tá aqui, eu não estou fazendo nada de diferente. Eu estou colocando o fio dentro dos dois terminais. Fechei o curto. Entende qual é a vantagem da lâmpada em série? A lâmpada em série, ela permite que façamos aqui, colocamos o aparelho totalmente em curto. Ó. Imagina que esse fio é um aparelho em curto. Ó. Não vai acontecer nada, o aparelho não vai queimar, porque a lâmpada vai receber toda a tensão. Aqui aplicamos a lei de Ohm. Ó. Como a resistência é zero, a queda de tensão aqui é zero. Então toda a tensão de 127 volts, de 220 volts, vai toda para a lâmpada. Por isso a tensão da lâmpada, ela deve ser a tensão da rede. Se eu uso 127, é 127. Se eu uso 220, é 220. Porque toda a tensão irá para a lâmpada, então ela suporta. E quando a gente desliga o aparelho, não acontece nada. Isso é muito bom, eu vou depois aplicar esse teste em um amplificador, por exemplo, que está em curto. E isso vai nos ajudar a identificar onde está o curto, pelo menos qual o circuito que está em curto. Normalmente, o que entra em curto é fonte e saída. Saída de potência, que é onde os transistores trabalham com maior corrente. Então, normalmente, quem entra em curto é um transistor de saída ou vários e a fonte. Diodo da fonte, estabilizador, Zener, geralmente essas peças que podem
se danificar e causar um curto. Aí o fusível desliga. Ele desliga o circuito porque ele queima. Tá? Então a gente depois vai trabalhar em cima disso. Mas interessante, agora eu vou fixar na minha bancada, porque eu vou deixar aqui para efetuar testes. Tá? Sempre que eu precisar aqui, eu vou utilizar a lâmpada de série. Pronto, já está agora fixado na bancada. Aqui está desligado. Eu posso colocar o meu aparelho, fazer a ligação e ligo. Neste caso aqui, estará então em curto. Eu desliguei, pronto. Eu tiro o aparelho com tranquilidade. Então essa é a finalização da nossa montagem. Isso é bom ter, toda a bancada é importante ter. Se quiser identificar, pode colocar desliga, desligado, ligado, teste. Coloquei aqui também um fixa-fio aqui para poder não puxar por acidente. Agradeço a todos que assistiram até o final do nosso vídeo. Quem gostou aí, dê um like. Pode também se inscrever no canal para receber novas notificações. Tá? Bons estudos e até a próxima.